Davi estava lá no meio do pasto. Davi estava no meio do pasto, chegou ali o profeta para ungir o novo rei, aquele que iria governar sobre todo aquele povo. Chegaram seus irmãos todos mais fortes, todos mais vistosos, mas o profeta estava falando, não é esse, não é esse, Jessé, não é esse, não é esse, Jessé. Aí o pai de Davi falou, tem mais um, aquele que está lá no pasto. E aí Jessé foi lá, né, pediu para chamar, e aí Samuel unge a Davi. Só ungiu, ele não foi lá e entregou a coroa para Davi. Ele não foi lá e entregou, toma aqui a tua coroa, toma o teu contrato, quando você fizer 18 anos, você vai ser o rei. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Ele foi lá e ungiu Davi. Olha que loucura, cara. Você pensar uma coisa, está lá no meio do pasto, há alguns minutos atrás, cuidando da ovelha. Presta atenção, olha que legal que é isso, cara. Você está cuidando de ovelha, você está lá no meio do pasto, você não está conversando com ninguém, lá não tinha celular, não tinha nada, ele estava lá simplesmente fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Pedem para chamar e unge a Davi. O que acontece com Davi depois? Ele chega na casa dele e do nada ele vê lá Samuel ungindo a sua cabeça e ele seria o novo rei. O que veio na cabeça daquele homem, daquele menino? Eu vou ser o rei. Mas como? Eu estou aqui no meio do pasto. E aí? Aí ele foi crescendo. Mas ele cresceu como? Se alguém responder agora, se eu estivesse lá na escola, eu te dava um chocolate, que eu tenho uma caixa de chocolate só para entregar para a criança que responde as coisas certas na hora certa. Mas o que ele carregou daquela unção? O que Davi carregou daquela unção? Ele estava no pasto. O que ele carregou? A fé, a esperança e o amor. Ele continuou fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo, mas o coração dele já tinha uma certeza. Como que está o teu coração aí? O que está permanecendo no teu coraçãozinho? O que é? Deus te colocou algo muito importante. Ele plantou algo aí dentro. Amém? E aí, vamos pensar em Davi. Passa o tempo, Davi está indo levar lanche, né? Davi não mudou muito de função, né? Ele não se tornou bombado, fortão, ele não fez nada disso, não foi para a academia, certo? Davi não precisou fazer nada disso. O que ele fez? Ele estava lá ajudando seu pai ainda do mesmo jeito. E aí seu pai pede para ele levar o pão lá para os seus irmãos que são, né, eram os representantes da família que estavam guerreando, né, pelo exército de Israel. E aí Davi chega lá e vê um homem afrontando aquele povo. E ele fala, quem é este incircunciso para afrontar o Deus vivo? Quem que era Davi mesmo? Um menino. Mas quem que era o menino? Ungido. Olha só que da hora que é isso. O que estava dentro do coração de Davi? A fé, a esperança e o amor. O que moveu Davi ao encontro de Golias? Esse gigante não vai me matar, porque Deus me ungiu para ser o rei. Eu não vou morrer nessa batalha com esse. Você está me entendendo ou não? Quando a gente está com Deus, a gente tem a fé e nada vai parar a gente. Não é gigante que vai parar a gente. Não é a batalha que vai parar a gente, porque a gente está se movendo pela fé.
Davi sabia que ele tinha sido ungido para ser o rei. E aí, com o pouco que ele tinha, aquela pedra a gente sabe que atinge o gigante de uma forma que ele fica inconsciente. Imagina um pequenino Davi vai lá e corta a cabeça do gigante e leva aquele cabeção, né? Porque o cara era grande, quase 3 metros. Olha o tamanho da cabeça. Davi era pequenininho. E ele pega aquela cabeça e leva lá para o rei Saul. E todo o povo começa a falar que Davi é maior do que Saul. Isso gera uma inveja em Saul. E Saul começa a perseguir Davi. E ele persegue com aquele exército que ele tinha. Ele persegue com todas as suas forças. Mas o que acontece com Davi? Davi vai se movendo pela fé. E ele sabia que Saul não iria o matar, porque o que é de Deus permanece. Olha que da hora que é isso. Você tem fé? A esperança e o amor, você tem? Isso está gravado aqui dentro. Então a circunstância não vai te parar mais. Então você não vai pensar em desistir mais, porque você está se movendo por Ele, você está indo por Ele, você está caminhando por Ele, então nada é maior do que o Senhor.